Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu repórter saúde, para mais uma live aqui. Aqui funciona desse jeito. Convidado deu audiência, ele tem o convite liberado. Convidado não deu audiência, ele demora para voltar. No caso do Dr. Belmiro, ele deu audiência, o engajamento aqui da nossa plateia, né, do nosso público aí, questionou o Dr. Belmiro uma série de coisas e a gente está voltando com o Dr. Belmiro para falar um pouquinho sobre um assunto que às vezes parece batido, mas nesse caso, como a gente, né, come, né, que nem a minha avó falava, né, como a gente come arroz e feijão todo dia, e eu tenho certeza que o Dr. Belmiro fala isso todos os dias para os pacientes dele. E o pior, ele fala isso várias vezes para o mesmo paciente, né? Porque a grande mídia e esse veneno, ele é muito gostoso, esse veneno. Então, se você não conseguir realmente ter uma força de vontade aliada a um bom entendimento do que esses venenos fazem no nosso organismo, é uma tentação. Sem sombra de dúvida, é uma tentação. Então, a única maneira da gente, nós mudarmos esse hábito, primeira situação, você sofrer lá um infarto, um problema gravíssimo, né? E ficar com aquele medo da morte, e aí aquele medo impactante faz você realmente mudar os seus comportamentos, né? A gente não quer que isso aconteça com você. Então, qual que é a alternativa que sobra aqui para o canal do Fernando Betete, junto com o Dr. Belmiro? Levarmos a informação até você. Conscientizarmos você, nossa seleta audiência qualificada, da importância de entender o que esses venenos fazem no nosso organismo. Doutor Belmiro, muito obrigado mais uma vez aí por participar da nossa live. E eu queria compartilhar contigo uma imagem. Eu estive aí, como a maioria dos brasileiros, basicamente toda semana nós vamos aos supermercados. E ali na fila do caixa, uma mãe com um carrinho muito colorido e repletos de saquinhos. E do lado desse carrinho da mãe, uma criança toda feliz ali com aqueles saquinhos totalmente coloridos. E para minha surpresa, o pai, né, estava lá o pai, a mãe e a criança, já tinha aberto um saquinho e estava ali todo amarelo, né? Não posso falar aqui mas você já sabe o que é, aquele biscoitinho lá todo amarelo, a mão amarela, a boca toda ali, né? E estava ali feliz da vida, né? Todo mundo ali compartilhando essa imagem no supermercado. Agora o senhor me fala, então, que isso não é alimento? O que é alimento, doutor Belmiro? Olá, Fernando. Eu fico feliz em mais uma vez estar com você, nessa oportunidade de transmitir para as pessoas esses conhecimentos sobre saúde, né, para que as pessoas vivam sadias, o que é absolutamente possível, né? Fernando, o alimento é aquilo que fornece vida, aquilo que promove a vida do ser humano. Os alimentos que nós dizemos são comidas de verdade, né? Eles promovem a vida. Os produtos alimentícios, que é diferente de alimento, eles destroem a vida, eles abreviam a vida, eles adoecem. Então, alimento é aquilo que contém os nutrientes, as substâncias que o corpo precisa para funcionar, que o corpo precisa para viver, que o corpo precisa para não adoecer, para não morrer. É o combustível certo de um automóvel, ou é a fonte de energia correta de um equipamento. Assim é o nosso corpo. Você já imaginou nós pretendermos ter uma boa ação, um bom resultado de um equipamento, de um aparelho, de um automóvel usando o combustível errado? É impossível, né? Agora, veja que interessante, isso que as pessoas não fazem com seus equipamentos, se permitem fazer com muita naturalidade
e constância com o próprio corpo. Então, alimento é aquilo que dá vida, que contém os nutrientes, vitaminas, minerais, fibras, enzimas, proteínas, carboidratos, gorduras. Peraí. Contém vitaminas e minerais. Uma das coisas que eu mais tenho observado nesses produtos alimentícios, nesses produtos coloridos, contém vitaminas, enriquecido com ferro, enriquecido com vitaminas e minerais. E aí, doutor Belmiro? Esse é um atrativo comercial, né? Você tem ali um produto, via de regra, sem nenhum valor ou com muito pouco valor nutricional, pela sua composição, mas acrescenta-se uma vitamina, essa ou aquela, em doses, na verdade, insignificantes, se a gente pensar em suprir as necessidades de vitaminas e minerais que realmente existem, mas que não é dessa forma. Então, isso entra ali, Fernando, somente como um atrativo para a venda, para dizer, olha como isso é bom. É mais uma armadilha, né, que faz com que esses produtos cada vez mais sejam usados de maneira natural, como se fossem bons, como se fossem normais. Então, de maneira alguma, tanto o adulto, né, ou o papai e a mamãe lá que vai fazer sua compra no mercado, não deve se deixar levar, ser enganado, né, por essas embalagens extremamente coloridas e com essa informação, contém vitaminas e minerais. Isso não alivia toda a parte negativa desse produto. É isso, doutor Belmiro? É exatamente isso, né? Tem que analisar o todo. Né? E o todo na composição, além de não conter nutrientes, praticamente não conter, ou muito pouco, vem com adições de substâncias químicas prejudiciais para dar cor, para dar sabor, para tirar a umidade. Então, você tem os aromatizantes, os saborizantes, antiumectantes, antioxidantes, antimicrobianos, e tudo isso na base da substância química, das essências. Até mesmo os sabores, né? Você vai ver que os sabores não é pela presença do alimento natural, da fruta ou do vegetal. Você vai ver muito essa terminologia lá, né? Uma essência que imita sabor de... Então, você tem uma ausência de nutrientes e uma presença de substâncias químicas prejudiciais, que o corpo não espera, que o corpo não precisa, que o corpo não sabe nem o que fazer com elas. E elas vão ser elementos de intoxicação, de alergia, de inflamação. É exatamente isso. Você tem substâncias cancerígenas. Então, esse é o risco. E o problema, Fernando, é a disseminação que existe hoje do uso desses produtos, como se fossem, como eu disse, bons, normais, naturais, inquestionáveis. Essa que é a questão. Bom, doutor Belmiro, nós estamos falando com uma audiência aqui qualificada, o pessoal entende o que são esses produtos alimentícios, no caso. Mas antes de eu entrar na parte do que causa, né, quais doenças esses produtos alimentícios causam, eu gostaria que o senhor realmente tentasse aqui resumir, né, todos esses produtos que estão nas prateleiras dos supermercados, que, entre aspas, não são alimentos verdadeiros e que às vezes estão bem disfarçados ali para depois nós entrarmos aí na questão das patologias, das doenças que esses produtos podem causar ao corpo humano. Que, ou seja, o que eu quero dizer, não é somente aquele saquinho de biscoitinho, né? Então, o que nós temos aí de alimentos falsos, de outros produtos, que às vezes os embutidos, né? Então, tem muita coisa processada que não é alimento, né, doutor? Você falou essa linha dos alimentos animais, das carnes, né? A própria Organização Mundial de Saúde adverte para o maior risco de câncer, inclusive, com as carnes processadas, os chamados embutidos, pelo que contém dessas substâncias para dar cor, para preservar
Então, os embutidos em si, você pegar salsicha, linguiça, salame, mortadelas, enfim, toda essa linha de embutido é especialmente uma linha problemática. Outra grande grupo prejudicial, Fernando, é dos açúcares, dos doces, a presença do açúcar em excesso, açúcar químico, porque hoje, mesmo o açúcar bom, o açúcar dos alimentos bons, da batata, da mandioca, dos tubérculos, né, do feijão, da lentilha, grão de bico, que tem a sua riqueza em carboidrato bom, mesmo esses, hoje a gente usa com moderação, para não cair no excesso de oferta de carboidrato, que hoje é uma das maiores causas de inflamação. Então, o açúcar, agora, você imagina esses produtos cheios de açúcar, açúcar químico, açúcar refinados, é um desastre. Aí você encontra o grupo das gorduras, que nos produtos industrializados, se vocês olharem o rótulo, vão ver que lá você tem a gordura vegetal hidrogenada, que é o óleo vegetal, mas como o óleo vegetal ele é líquido e é preciso uma gordura que imite a manteiga, e aí eu vou dizer para você, a famosa margarina, que eu digo é rara hoje uma casa que não tenha margarina, porque a propaganda foi tão grande, desqualificando a manteiga, que é natural, e dizendo a margarina, essa sim é boa. E foi tão forte essa divulgação que hoje a manteiga faz mal, né? Mas margarina. Então, esse grupo E tem margarina com sabor de manteiga hoje em dia, né? Tudo isso, com esses acréscimos que você diz de ômega e tal. Então, esse grupo das gorduras, e todos os produtos industrializados, uns levam mais, outros menos, mas tem gordura. E você vai ver que é sempre essa gordura vegetal hidrogenada, ou a gordura vegetal passada pelo processo químico. Porque é assim, olha, o grupo dos óleos, que são muito consumidos em todos os lares, né? Esses óleos vegetais, o óleo de grãos, como soja, que é o mais usado, porque é o mais barato, mas mesmo de milho, de canola, de girassol, para se extrair o óleo desses grãos é preciso produto químico, porque eles não soltam o óleo naturalmente, como acontece com a azeitona. Por isso que o azeite de oliva, você vai ver lá escrito que é prensagem a frio. É espremer e você tem óleo, não há um produto químico para essa extração. Esses óleos vegetais mais populares e mais baratos, eles são extraídos às custas de produtos químicos, então eles passam a ser um produto prejudicial. Porque entenda, quando a gente fala produto químico, são os veneninhos, são os veneninhos. Eu digo que tem o veneno que mata na hora, tem o que mata aos poucos, né? Então, são venenos, são substâncias que não fazem parte do corpo. É isso que caracteriza. Então, esse grupo, olha, que eu falei do grupo das carnes, do grupo dos açúcares, do grupo das gorduras. E, de uma maneira geral, Fernando, esses produtos, esses componentes, estão em todos os alimentos. Uns mais, outros menos, mas eles participam. E aí você agrega as substâncias para conservar, para dar cor, para dar aroma, para dar cheiro, para dar sabor, para ficar colorido, mais bonito, atraente. E você tem o que é um produto industrializado, um produto alimentício, sem que seja um alimento. Agora, Fernando, eu acho importante, brevemente, dizer para você e para a nossa audiência, assim, não é que nunca vai se usar essas coisas, porque também não podemos cair no lado do extremismo, daquela condição, Fernando, que parece que é impossível de ser seguida, que é impraticável, que é exagerada. Nós não queremos isso. Né? Agora, a questão é o extremo. Nós estamos vivendo hoje uma realidade de uso excessivo de quase que essas coisas fazendo parte do cardápio do dia a dia das pessoas, de todo dia e do dia todo. Então, é um exagero que o corpo não suporta. Não é o caso de um uso eventual.
Uso eventual. Claro que o ideal é não usar nunca. Se faz mal, não usar nunca. Há quem consiga? Há. Mas pelo menos que não faça disso a sua rotina, a sua alimentação do dia a dia, a alimentação do seu filho. É isso que as pessoas precisam prestar atenção. Né? Porque nessa hora, o risco, Fernando, é a pessoa dizer, isso também é exagerado, é excessivo, ninguém consegue fazer isso, e aí larga para lá e não faz nada. É aquele pretexto para eu não mudar. Não. Um pouco que você mude, um pouco que você diminua essa linha, já beneficia. O corpo já agradece, muitos problemas de saúde já desaparecem. Deixa eu apertar aqui o Dr. Belmiro. Agora, é impressionante o poder dessas grandes indústrias alimentícias perante os órgãos de saúde. Eu falei que eu ia te apertar aqui. Agora, como pode, Dr. Belmiro, instituições de Associação Brasileira de Cardiologia, por exemplo, autorizar o selo da Autorização Brasileira de Cardiologia num pote de margarina? Porque de 500 gramas tem 1 grama de ômega 3. Olha, é complicado, viu, audiência? Eu gostaria que vocês entendessem a seriedade desse assunto de hoje, porque é na alimentação, né, doutor Belmiro, que está a causa da maioria das doenças hoje, que eu tenho certeza que toda casa tem lá uma pessoa doente. Vamos pegar aqui pelo famoso diabetes, entendeu? Virou uma pandemia essa questão do diabetes, né? O colesterol, que também tem o seu limite ali de índice saudável. Mas, doutor Belmiro, eu gostaria muito de reforçar, e audiência, vocês prestem atenção, porque é possível, então, doutor Belmiro, nós reduzirmos um grande número de doenças, mudando o hábito alimentar, mudando a característica do nosso prato? Fernando, hoje nós não podemos ter dúvidas em dizer que a maior causa, a primeira, a principal, a primária de todas as doenças é a alimentação errada. As demais coisas são secundárias. O câncer é secundário, a pneumonia é secundária, a meningite é secundária. A base é a alimentação errada. Errada em qualidade, errada em quantidade, errada em frequência que se come, errada na forma que se come. Então, você falou, é a seriedade. E eu acho que a importância de uma conversa dessa, Fernando, é passar essa seriedade. Você não adoece por acaso, não é azar, não é fatalidade. O seu filho não adoece por acaso. Adoece principalmente... O seu filho não adoece por acaso. Preste atenção, audiência. Você fica lá, meu filho está sempre doente. E você está sempre dando coisa errada, não é, doutor Belmiro? Exatamente, porque aí é que está a causa. É a infecção, é o vírus e a bactéria. Sim, mas por que o corpo permitiu que aquele vírus e aquela bactéria se instalasse? Porque em condições normais, e aí no caso vamos nos ater à nutrição, em condições normais de boa nutrição, há boa imunidade. Esses processos não acontecem, o corpo não permite. Por isso que a vida não foi extinta ainda, porque nós temos esse mecanismo de defesa. Né? Então, essa seriedade. Mas as pessoas vivem, Fernando, com essa ideia, porque isso é passado, isso não é por acaso. As pessoas são vítimas. É passado por todo um sistema, e o maior é o sistema industrial da alimentação, que tem interesse em lucro financeiro, não é na saúde. É passado essa ideia de alguma coisa boa, normal, que não faz mal. E você vê esse equívoco nas pessoas de bom nível socioeconômico, cultural. Agora, você imagine uma população com menor condição cultural de conhecimento. Essas coisas entram na casa e no dia a dia como alimento, como coisas normais. Então, esse poder industrial é terrível, eu digo, é uma perversidade. E não tem um compromisso maior com a alimentação. São empresas que estão, muitas delas, na Bolsa, precisa dar lucro, tem acionistas. Então, a questão é o lucro financeiro. E aí você encontra, além desse lado da indústria,
isso que você comentou, essa omissão, eu digo por parte de médicos, mas porque também não foram ensinados, não aprenderam e ao longo da vida também não tiveram essa percepção. Mas isso não é ensinado. Aí você tem um sistema governamental que também não ensina a promoção da saúde, que se resume em distribuir medicamentos. O que é essa promoção de saúde? É a distribuição de medicamentos, medicamento de graça, farmácia de graça, remédio de graça, medicamento, mas a educação para a saúde, você não vê, não existe. E aí você encontra na recepção de um hospital, Fernando, uma máquina automática de vender. Você comprar lá, botar sua moeda e tirar os refrigerantes, as guloseimas, numa recepção de um hospital. Não, peraí, calma aí, doutor Belmiro. Eu tenho fotos não disso. vem encrencar aqui com a máquina de refrigerante, porque tem lá um refrigerante diet, tem lá um refrigerante açúcar zero, doutor. Qual que é o problema de tomar um refrigerante com açúcar zero? Você vê o poder da indústria, né? À medida que é contestada uma determinada linha, que aquilo começa a colocar em risco os lucros, eles criam uma saída que agora, esse é bom. Então, esses produtos diets, lights, que é ser todos na base da química, são tão prejudiciais quanto os normais, né, os de teor normal de açúcar, por exemplo. Por exemplo, para diabético, esses alimentos, né, com os adoçantes artificiais, eles são igualmente prejudiciais. Né? Veja a situação do leite, né, que há o leite da alergia, a proteína, mas aí eles criaram o leite sem lactose. O leite faz mal, mas esse é bom. Esse aqui é bom. Quando não refresca, o leite sem lactose não é a forma de se evitar as infecções e alergias. Porque o problema é a proteína, não é a lactose. Mas você veja como eles vão se cercando dessas saídas, desses subsídios, para dizer, esse é bom. E vai se fortalecendo, né, cada vez mais. Doutor Belmiro, existe uma palavra hoje chamada moderação. Inclusive aqui na nossa audiência, deixa eu pegar aqui uma frase aqui, ó. Vamos colocá-la. Olha o que a Milena está falando. Reconheço que a margarina não seja um alimento saudável. Entretanto, consumo com moderação e não abro mão de chás naturais para combater os malefícios que esses alimentos causam em nosso organismo. Milena, muito obrigado pela sua observação aqui, mas eu acho que a Milena representa uma grande parte dos hábitos do nosso povo, né? Aqui estamos falando do nosso Brasilzão aqui. Eu vou passar uma margarina, né? Mas eu vou tomar um outro chazinho aqui para poder compensar. Milena, com todo respeito ao seu comentário, eu quero aproveitar aqui esse teu comentário e deixar a palavra para o doutor Belmiro fazer as suas devidas considerações. A Milena, com esse bom comentário, né, Fernando, ela lembra o que nós referimos, esse uso com moderação. O ideal é não usar, se usar com moderação. Agora, especialmente, Milena, nesse seu exemplo da margarina, eu posso quase que dizer que você usa a margarina porque você aprendeu que a manteiga faz mal. Então, use manteiga. A manteiga não tem problema, a manteiga. Não, a gordura animal natural, a própria gordura da carne, ela não tem problema, mas se você vê a história, existe toda uma história, como a gordura foi demonizada, você vai entender por que foi substituída a gordura natural pela margarina. Então, uso moderação, ótimo, mas eu acho que você pode fazer melhor. Que eu não acredito que você diga, eu não tolero manteiga. Acho que não, acho que você deve até gostar mais de manteiga. Então, use manteiga, né? Mas se usar margarina, que use com muita moderação, é isso mesmo. É bastante difícil, né, doutor Belmiro? Até porque a área gourmet hoje, né, o chefe de cozinha, os pratos, né, saborosos aí que a grande mídia faz as competições,
Muitas receitas tem lá uma colher de margarina, meia colher, né, 100 gramas disso, sei lá, a dosagem que tem. E aí fica difícil aí uma dona de casa não ter a sua margarina em casa. Mas falando aí dessas gorduras, porque temos gorduras boas e temos gorduras ruins. Essas gorduras ruins, o que elas fazem com o nosso sistema cardiovascular? Fernando, essas gorduras ruins são aquelas que se depositam nos vasos, né? Que não tem essa ação de uma prioridade energética, porque a gordura, na verdade, deve ser a maior fonte de energia nossa, não o carboidrato, não o açúcar. Como a maioria vive, tem 80% da fonte energética para o seu dia a dia baseado em carboidrato, em amidos, em açúcares e doces. A nossa energia deve vir 70%, 80% de gordura, gorduras boas. Manteiga, azeite, óleo de coco, a gordura da própria carne, essas fontes. Essas gorduras ruins, elas são acidificantes do organismo, elas são tóxicas, elas são inflamatórias, que são a base da doença. A inflamação especialmente, né? Tem essa caloria, a gente diz é uma caloria que é vazia, que tem a sua fonte de energia, mas na verdade não preenche nutricionalmente, não tem a riqueza dos ômegas, das gorduras do ômega 3, são extremamente ricas em ômega 6, que é um dos grandes problemas de saúde que as pessoas vivem, é ter ômega 6 demais. E ômega 3, que é a gordura boa, de menos. Por isso vocês veem os complementos de ômega 3, ômega 3, ômega 3. Mas você sabe que mais importante do que tomar ômega 3 é baixar ômega 6, que é a inflamatória, e que está lá em cima na vida das pessoas, porque é a gordura que está aí em todos os produtos, e está porque é a mais barata, e exatamente se presta para essa produção industrial, baixo custo. Então, essa gordura, ela é problemática por tudo isso. Agora, hoje, talvez uma coisa boa, né, que você lembra, para a gente reforçar, Fernando, é desmistificar essa condição da gordura, essa demonização das gorduras boas. E agora veja que perversidade. Aí as gorduras ruins estão aí prevalecendo, como se fossem boas. Veja que poder é uma coisa que não tem explicação. Bom, tem explicação, né? A gente sabe. O marketing, propaganda é a alma do negócio, né? É a alma. Então, hoje é assim, você é o produto na receita da televisão, que hoje é o dia inteiro com as aulas de culinária, né? Vai lá a margarina, porque há esse conceito que isso é boa, a manteiga faz mal, então vai margarina mesmo e pronto. E cada vez mais esse conceito é reforçado e se estabelecido como verdade, quando não é. Bom, eu gostaria que... Tem muita gente perguntando aqui da banha de porco, né? Banha de porco e azeite, né? No dia a dia da cozinha, inclusive perguntando aqui azeite para fritar aí a famosa batatinha frita ou fritar qualquer tipo aí, né? Me fale sobre banha de porco e sobre azeite. O azeite, ele pode ser usado para fritar, assim como a manteiga. E o azeite, em função do preço, existe até um azeite apropriado tem até no rótulo, azeite para cozinhar. É o azeite virgem, não é extra virgem. Ele é mais barato, pode ser comprado em volumes maiores e sai mais barato ainda, para você fazer a fritura. Porque o problema não é a fritura, o problema é que óleo você usa para fritar. Você pode fazer uma fritura com azeite, com óleo de coco, pode fazer com manteiga. A banha é uma fonte também animal que pode ser usada. Eu, por princípio religioso, eu evito essa fonte de porco. Né? Mas também nos primórdios eram produções fora de padrões de higiene, classicamente conhecidas com relação à criação de porcos, né?
Hoje já é diferente, mas, enfim, é também uma fonte É uma de alternativa. uma alternativa. Sim, sim. Tá. Agora, veja, Ah, tudo isso, vamos botar essas coisas, essa gordura boa, no lugar da gordura ruim que está matando, está acabando com as pessoas. Esse aqui é triste e é inadmissível. a Sandra, doutor Belmiro, perguntou aqui um tema, acho que deve sempre ser aí um dos seus pacientes diários aí. Alergia alimentar tem a ver com esses, abre aspas, alimentos, fecha aspas? Completamente, completamente. Porque quando você pensa nesses produtos químicos que são estranhos, você tem a compreensão de por que a alergia acontece. O que é alergia, Fernando? A alergia é entrar no corpo uma substância estranha, que o corpo reconhece como estranha, essa substância é chamada de antígeno, e o corpo, para se defender, produz anticorpo para atacar, para destruir aquela agressão, aquela substância que ele entende como perigosa. Essa reação antígeno e anticorpo, que é a defesa do organismo, é a reação alérgica. Se isso acontece no nariz, que depende do órgão de choque de cada pessoa, se essa reação alérgica é no nariz, você tem a rinite alérgica, se é no pulmão, tem a asma, se é na pele, tem a urticária e as diversas formas de alergia, até mesmo a dor de cabeça, a enxaqueca, que tem muito a ver com o processo alérgico, né? Então, tem tudo a ver. É por isso que as alergias aumentam, são as doenças que mais aumentam no mundo. Nos Estados Unidos, você encontra antialérgicos para vender nos supermercados, de tanto que existe alergia. Antialérgicos são divulgados na televisão, comerciais, né? Porque cada vez mais o ser humano se expõe a coisas estranhas, a coisas que o corpo não reconhece, entende como agressão, tem essa reação de defesa, é o desenvolvimento da alergia. E com outra característica, elas não se resolvem. A alergia se arrasta porque é detalhe de molécula. Então, é a molécula de um corante, de um conservante, de um flavorizante. É uma molécula que é capaz de desencadear a alergia. A alergia não tem a ver com quantidade. Basta uma molécula, é capaz de desencadear o processo alérgico. Por isso que quando a gente trata a alergia, você tira tudo. Você tem que tirar todas essas coisas, senão o resultado não acontece. Você está aqui no canal do Fernando Betete, eu estou conversando com o doutor Belmiro Darcy e estamos falando sobre alimentação saudável e mostrando para você quais são os produtos alimentícios, que é diferente de alimento, que faz mal. E eu vou colocar aqui um comentário, doutor Belmiro, que é impressionante, né? Mas vamos lá, deixa eu chegar aqui nele. A Aninha, o que mais mata é a falta de conhecimento. Parabéns, Aninha. É isso aí mesmo. É esse o objetivo aqui dessa minha conversa com o Dr. Belmiro, esclarecermos, né? Então, você está tendo já um conhecimento, então muita gente já vai, no mínimo, diminuir o uso aí desse exemplo que a gente deu aqui da margarina. Ô, Fernando, Agora, oi. deixa eu comentar essa participação da Aninha. Eu anotei aqui para a gente discutir. Por que as pessoas usam esses produtos alimentícios prejudiciais? Por quê? Porque e o item número 1 que eu coloquei foi falta de conhecimento. E isso acontece, principalmente, como eu disse, em pessoas de nível sociocultural menor, que não tem acesso à informação, enfim. Mas é falta de conhecimento. Muito. Por isso eu acho injusto, Fernando. Eu acho que as pessoas precisam saber. E aí tem o livre-arbítrio de escolher o que quer. Isso cada um tem. Agora, eu me expor a uma doença, a adoecer a mim mesmo, adoecer a minha família, os meus filhos, porque não tenho conhecimento, porque isso não foi informado pelo sistema de saúde do país, pelos médicos, pelas instituições de saúde, isso eu acho injusto. Isso não deveria acontecer. Eu sei que é difícil, meus amigos,
mudar o hábito alimentar, você todo dia vai cedo lá na padaria, pega o seu pãozinho doce, né? Pega outras cocitas gostosas, né? Mudar esse hábito, ele não é fácil. Mas como nós já falamos aqui, você que está chegando agora, volta aqui um pouquinho no YouTube aqui, e você vai ver que mudanças simples podem melhorar muito a sua saúde. Mas para eu concluir esse teu pensamento, olha só que interessante aqui, ó. O Batuira. Pare de comer, pare de beber, pare de respirar e viva saudável. Tudo bem. Não é nem 8 nem 80, né, Isso. doutor Belmiro? Não é nem 8 nem 80, né? Meu colega aqui é Batuirá, não sei como é que fala aqui, né? Mas A frase certa aí, né, Fernando, seria: pare de comer, pare de beber, pare de respirar e morra. É. E morra. Mas como a Aninha fez uma frase e o nosso amigo aqui já fez outra, é o bom senso, né? E a gente eu gostaria que o doutor Belmiro falasse agora, porque lógico que ele preparou ali um conteúdo, é a questão do bom senso, né? Porque lá atrás, quando eu ainda tomava refrigerante, eu fui impactado e eu fui incentivado a pegar 1 litro daquele refrigerante de cola, colocar numa panela, acender o fogo e ferver aquele refrigerante de cola até evaporar toda a água. E ficar a cola. Aí ficava a cola, aquela graxa, né? Eu tive que jogar a panela fora porque eu não conseguia limpar, lavar aquilo ali, né? Depois a minha mãe até me deu uns cascudos lá. Mas imagine aquilo ali dentro do nosso organismo, dentro do nosso fígado, né? Então, doutor Belmiro, essa questão do bom senso, essa questão que o senhor fala também junto ao seu paciente, esses conselhos básicos aqui, para ter o início, né, de uma transformação. Eu estou com um problema aqui, eu estou com um problema ali, eu estou com um problema aqui, estou com um problema ali, mas a solução está na mão dele, né? Fernando, voltando à frase ali do Batuia, pare de comer, pare de beber, pare de respirar, tem uma verdade interessante aí que vale a pena a gente chamar a atenção. É que nós adoecemos através do que comemos, do que bebemos e do que respiramos. Exatamente, são essas vias através das quais as substâncias tóxicas, patogênicas entram no nosso corpo. Então, realmente, para evitar seria não comer, não respirar, aí entrando no extremo. Mas são essas vias que nós intoxicamos. Nós nos intoxicamos, nós adoecemos a nós mesmos. Não é porque ventou, porque esfriou, porque esquentou, porque choveu, que eu adoeço e os filhos adoecem e as crianças adoecem. Por essas vias e sempre, quase sempre, em caso de crianças, proporcionadas pelos pais, Fernando. São os próprios pais. Então, dentro dessa mensagem que você pediu, essa consciência. Tenham o conhecimento, tenham a certeza de que a doença não acontece por acaso, que quando seu filho adoece, eu até digo assim, o filho adoeceu, olha para o dia anterior, o que aconteceu dentro dessas práticas prejudiciais. Você vai encontrar uma razão. Foi a festa, foi uma alimentação diferente, você vai encontrar, e sempre, quase sempre, dentro da causa alimentar. Então, é ter essa consciência, porque se não existe, você vai se expondo a isso, a você mesmo e aos filhos e à família, sofrendo as doenças, entendendo as doenças como fatalidades e buscando a solução em medicamentos, que são somente paliativos e muitas vezes agravantes, porque põe no corpo mais ainda substâncias químicas que vão favorecer que a doença se repita e se repita e se repita, o que a gente vê na prática. Então, reforçando, o medicamento tem seu lugar, ele tem seu espaço, ele é salvador em determinados momentos. A medicação é necessária, é dramaticamente necessária. O grande problema é que, a partir dessa ação positiva, salvadora, se disseminou o uso de medicamento e de química para todas as coisas e sempre. Aí é onde está o equívoco.
Mas tem um infarto, vai para a UTI. Tem um AVC, vai para a UTI, vai fazer tudo o que tem que ser feito em termos de medicamentos. Agora, eu não posso transportar essa ação fantástica de medicamentos para todas as coisas, para as alergias. Hoje, Fernando, o que mais mata são as chamadas doenças não transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis. A hipertensão arterial, diabetes, né? A obesidade, e aí vai puxando, né, o acidente vascular cerebral, o infarto, o derrame, as degenerativas, Alzheimer. Né? Então, são as doenças mais frequentes, silenciosas, né? Silenciosas, né? E é o que está aí. 77% das pessoas com mais de 70 anos são hipertensas. Isso não é para acontecer. Nós não estamos falando de 5, 10, 20%, 77%. Então, você vive a vida inteira, você trabalha, você produz, para quando chegar na idade da aposentadoria, de aproveitar, de gozar a vida, usufruir do que você fez, você vai correr atrás de doença, e é exatamente isso que acontece. E aí fica essa ideia, Fernando, não é da idade. Não, não é da idade. Nós devemos envelhecer sadios. Ó, prova disso é o Dr. Belmiro aí, que tem 42 anos aí, ó. Pois é, né? 74, Fernando, graças a Deus, né? Doutor Belmiro, então é essa consciência que eu fico muito feliz dessa oportunidade, o que você tem feito, o Repórter Saúde, trazendo essas informações, porque eu vou dizer uma coisa interessante, Fernando. Isso que nós estamos fazendo aqui, tem muitos bons médicos fazendo, gente séria fazendo, trazendo essa informação para as mídias. Mas quando isso é feito, nós nos expomos a ser classificados como de menor valor, até como charlatões, mesmo porque nós pregamos hábitos de vida que não interessam para o sistema, que incomodamos o sistema, mas o que nos mantém, Fernando, fazendo isso, são os resultados que nós alcançamos. É o resultado e o compromisso com a promoção da saúde. É ver o paciente melhorar. Olha, hoje eu estou um pouquinho preocupado aqui com a nossa audiência, viu? Eu vou selecionar agora, doutor Belmiro, os próximos, deixa eu ver aqui, os próximos 5 minutos, porque depois os últimos 10 minutos a gente vai fazer aquela inversão. Não saia daí, porque nos últimos 10 minutos eu vou trocar de lugar com o doutor Belmiro aí. O doutor Belmiro me provocou e é ele quem vai fazer uma pergunta para mim aí. Eu gostaria de colocar aqui, o pessoal da audiência, preste atenção nos comentários. Vamos ler aqui os comentários. Olha, eu vou colocar uma aqui agora. E agora a gente vai fazer um ping-pong, tá, doutor Belmiro? Tem muitas perguntinhas básicas, eu gostaria que o senhor só respondesse assim, de forma bem objetiva, para poder também dar uma acalmada na nossa audiência. A Maria Gomes é muito bonito na teoria, na prática o povo só se lasca, né? O que eu acho que a Maria quis dizer é o seguinte, a gente está recebendo essa informação e é difícil para o povo mudar o hábito, e aí, lógico, o povo só se lasca, é doença para todo quanto lado, né? Então, um breve comentário de cada frase que eu vou colocar aqui para o senhor, doutor Belmiro. Maria Gomes, é bonito na teoria e é mais bonito na prática, minha filha. É mais bonito na prática. Agora, se essa prática é difícil, nós não estamos atrás de coisas fáceis, nós estamos atrás do melhor, do que dá vida, do que promove a vida, e não do que destrói a vida. O caminho fácil é esse, das coisas simples, baratas, acessíveis, que todo mundo usa, que a televisão mostra, que está nas prateleiras do supermercado, que ninguém questiona. Né? Então, eu digo para você, as coisas, teoria, é bom na teoria e é bom na prática. Precisamos fazer as pessoas terem acesso. Vamos dar o primeiro passo. Vamos. Então vamos rapidinho aqui para dar tempo. A Rosilda, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, mais tarde terá que tirar tempo para a sua doença, que é o que ele acabou de falar aí. Quando você chega lá na melhor idade, você não consegue pegar um voo
ou um ônibus para ficar lá uma semana lá em Foz do Iguaçu, né? Ficar lá num resort ou em Natal, não é isso, doutor? Exatamente. E mais, Fernando, sofrendo, doente, correndo atrás de doença e desestruturando a família, acabando com o dinheiro da família, acabando com a paz da família. Porque não é assim, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Não, não é isso não. Porque na hora que adoecer, vai ter consequências para muita gente da sua constelação familiar. Então, não pode nem pensar assim. Eu faço o que quero com o meu corpo. Porque se você dissesse, não, vai ter um infarto, vai morrer e pronto, logo, rápido, mas às vezes é uma doença prolongada que acaba com a paz, com o dinheiro, com o sossego, com a felicidade da família. E Isso não é toda a justo. família, né? Toda a família A aí, o família tio tem inteira. que ir, o filho tem que ir, o sobrinho tem É, que ir para poder ajudar, né? o Então preço é vamos muito alto. O refletir. preço é alto. Dúvida básica aqui: leite desnatado ou semi é o mais saudável? Ele está fazendo uma afirmação aqui, pelo jeito, Ronei aqui. Rapidamente, o leite, doutor Belmiro. Não, não. O problema do leite é a proteína e é o açúcar, é a lactose. Né? A gordura não é problema. Tanto é que é da gordura que é feita a manteiga. Então, o leite desnatado, tem um pouco menos de caloria. Essa não é a questão. Porque a proteína que faz mal está lá. A lactose que está lá e que faz mal está lá. O cálcio que faz mal, que é um cálcio que o corpo não metaboliza bem, está lá. Então, não é leite desnatado ou semi, não é melhor. Aqui já tem uma pergunta maior. Lia, tenho dúvidas sobre a manteiga. Desconfio de algumas no mercado, pois quando estou gripada ao comer manteiga, aumenta a secreção. Em alguns livros antigos diz que não é indicado comer manteiga. E agora, doutor Belmiro? Aí você tem dois aspectos. O primeiro é assim, é a resposta individual, em tudo. Você tem aquela pessoa que eu como cenoura e passo mal. Então, isso existe, é a questão individual, não é da maioria. Por outro lado, ela pode ser um componente secretório, inflamatório, pode. Aí entra a individualidade, entra essa individualidade. A manteiga não tem os prejuízos, em princípio, os prejuízos do leite, porque ela não tem a proteína que faz mal, ela não tem o cálcio que faz mal, ela não tem o açúcar que faz mal. A manteiga é só a gordura. Mas aí é individualidade. É você verificar como reage o seu uso e também não cair no uso excessivo. Rapidinho também, a Suzane. Aveia é um ótimo suplemento. A aveia não é um suplemento, a aveia é um cereal, é um alimento, né? Tem a vantagem de não ter o glúten, ser uma opção de cereal que se possa usar. É um bom alimento, é um cereal, é um alimento. Mas é um cereal que tem sua riqueza de carboidrato, então, moderação. Usar com moderação. Maria Helena, olha lá, esteatose hepática. Ganhei gordura no fígado grau 2 por tomar muito refrigerante hoje. Não tomo mais. É verdade isso? O refrigerante pode causar esteatose hepática? É pelo açúcar. Hoje a grande causa desse esteatose hepática, Fernando, de chegar ao ponto de precisar de transplante de fígado, de tanto que a gordura impregna e destrói o parênquima hepático, é o excesso de açúcar, de carboidrato. O refrigerante tem muito e é uma coisa que facilmente se toma muito. Você está ali sentado, tanto é que hoje, no meu tempo de criança, Fernando, o refrigerante era uma garrafinha desse tamanho. Aí depois maior, meio litro, 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, 3 litros. Hoje eu digo que daqui a pouco vai ter, sabe o que? Aqueles galões, um galão de água, um galão de refrigerante, põe assim no centro da mesa e a família se serve, né? Então, facilmente se toma muito e vai uma quantidade de açúcar tremenda, além de toda a química terrível que está ali, sem que tenha um nutriente só. Então, a esteatose hepática não é só o refrigerante, é açúcar, doces, amidos, carboidrato em excesso em geral. Vamos acelerar, senão eu não consigo me transformar aqui no Dr. Belmiro, e o Dr. Belmiro vai me transformar aqui em mim, hein? Vamos lá. O leite de cabra, olha só, leite de cabra é saudável? Olha, é interessante, existe muito esse costume, mas tem também a proteína, porque o problema da alergia é a proteína animal. É a proteína que não é da espécie humana, é de outra espécie. Então, em princípio, essa proteína tem também a tendência
de provocar alergia do mesmo jeito. E na prática a gente vê isso. Aquele paciente que tem sua asma, ao invés de leite de vaca, passa a tomar leite de cabra e o problema continua igual. Ele tem uma tolerância um pouco melhor à proteína, mas não é que, então esse é bom e pode usar à vontade. Não, é o leite animal, se não usar, melhor. Leite é alimento do filhotinho da cria, leite da sua espécie. Acabou aquele período, acabou, não tem mais leite, é comer comida. A Sandra, doutor, o que o senhor diz da manteiga da terra, de garrafa, para cozinhar, lá no norte e nordeste? Sim, é uma opção também, é uma opção, uma manteiga que não passa em processo de industrialização em si, não é? E aliás, é uma delícia, eu gosto muito, né? Da manteiga de garrafa. Pessoal, não saia daí. Em 1 minuto, nós vamos nos transformar aqui. Veja só o que vai acontecer. Não saia daí. A última pergunta. O iogurte não pode? E os queijos maturados? Podemos comer? Veja, aí entra a questão. É o leite de vaca que é problemático e os derivados. Porque nos derivados estão esses componentes alergizantes, que é a proteína, que causa intolerância, que é a lactose. Então, os derivados caem no mesmo problema do próprio leite. O fato de ser maturado é um aspecto que não vai tirar a alergenicidade da gordura, da proteína. Não vai. Mas os queijos melhores são os queijos amarelos mesmo. É o contrário do que diz por aí, né? É com a gordura natural. Eu vou terminar essa sessão de perguntas e vou deixar 14 segundos para o doutor Belmiro fazer a transformação aqui dessa frase. Como disse Hipócrates, que o teu alimento seja seu remédio e o remédio seja seu alimento. É isso, doutor? Fernando, veja que coisa maravilhosa, né? Isso até é emocionante agora que nós estamos conversando sobre isso, né? Se você vê uma pessoa que disse 400 anos antes de Cristo já falou isso aí. E tantas outras pérolas que ele descobriu, plantou e disseminou em relação à medicina, a tratamento. E é exatamente isso. Quer dizer, o alimento, como é a frase? Que o alimento seja... Que o alimento seja teu remédio, que o remédio seja isso. Seu alimento. O alimento, ele é mais do que alimento, Fernando. Ele nutre, mas ele usado adequadamente, ele é um verdadeiro remédio. Eu já disse muitas vezes, eu ajudo, contribuo mais para a saúde das pessoas que me procuram, fazendo a parte da orientação alimentar. Então, usando o alimento como remédio do que o uso de medicamentos em si. Então, é exatamente isso. O medicamento é muito mais do que nutriente. É um verdadeiro remédio. É um verdadeiro remédio. Você pega os vegetais, são anti-inflamatórios, antiparasitários, anticancerígenos, antioxidantes, antivirais, antibacterianos. Vegetal é tudo isso. O nosso amigo aí, obrigado ao Dr. Belmiro e ao Betete. Meus amigos, como prometido, nós vamos fazer a inversão aí, Dr. Belmiro? Vamos fazer agora? Vamos. Então tá bom, meus amigos. Último recadinho. Prepare-se que agora vai ter uma transformação aqui. Prepare-se. Mas eu tenho que terminar com esse recado aqui. Meus amigos, o meu canal está censurado por decisão judicial. Eu não posso abordar determinados temas sobre saúde. Olha que ponto chegamos. Exatamente isso. Então, para manter o canal do ar, eu preciso da sua ajuda e eu tenho que falar abertamente isso. Então, se você puder fazer qualquer doação para o canal do Fernando Betete, para mantermos no ar, eu te agradeço, porque nós estamos aqui trabalhando para levar essa informação para você e tenho certeza que é uma informação útil. Esse é meu e-mail, se você quiser falar comigo, é meu e-mail particular, fernandobetete@gmail.com, e esse é meu Pix, qualquer doação que você possa fazer, nós agradecemos. E se inscreva no canal do Fernando Betete, do Dr. Belmiro Darcy, que também tem aqui no Saiba Mais no YouTube. Atenção, atenção, atenção. A partir desse momento,
10 minutos em contagem regressiva, o doutor Belmiro passa a se tornar um jornalista Belmiro Darcy. Ele vai ser o repórter agora. Sabe por quê? Ontem, dia 27, eu fiz 3 postagens no meu canal. E essa postagem, uma delas, o doutor Belmiro assistiu na íntegra. E o doutor Belmiro tem 50 anos de medicina, não é isso, doutor Belmiro? Sim, completo esse ano. 50 anos de medicina, 50 anos exercendo o sacerdócio da medicina, que é ajudar outras pessoas. E antes de começar a live, ele entrou em contato comigo aqui em off. Fernando, eu não sabia da história desse médico e ele também não sabia da história da minha filha. E como médico, olha só, meus amigos, o papel da informação, o papel da comunicação. Doutor Belmiro está aprendendo hoje, aprendeu ontem, uma nova informação que ele tinha de uma maneira diferenciada, mas ele ainda tem dúvidas e resolveu perguntar para mim. Aí eu fiz um desafio de brincadeira com ele. Se o senhor permitir, o senhor tire essas dúvidas comigo, ao vivo aqui. Espero que você que esteja nos assistindo, inclusive colegas médicos aí do Dr. Belmiro, preste atenção agora, porque eu, na minha humilde profissão, vou tirar dúvidas aqui da live que eu fiz ontem. E ele ficou surpreso com aquela informação. Pode perguntar, doutor Belmiro. Se eu não souber, eu pergunto para o universitário. Fernando, eu realmente fiquei impressionado e muito gratificado pelo material que você publicou hoje, onde você fala, na verdade, o que te motivou foi a morte de um cardiologista americano, o Dr. Steven Sinatra, em função do que ele, com o seu tratamento, proporcionou para a cura da sua filha. E aí você expõe a realidade que você viveu com ela, uma doença, uma situação de doença congênita grave de coração e pulmão, a ponto de precisar de transplante, não só de coração, mas também de pulmões. E à medida que você teve acesso à informação do tratamento feito por este médico, você o procurou, fez o tratamento e hoje a sua filha, como disse você, nada mergulhando na piscina de um lado para outro. A partir de uma solução com algumas vitaminas e minerais. Né? Eu fiquei impressionado, assisti completamente. E aí eu perguntei para o Fernando, antes de entrarmos no ar, Fernando, mas é isso mesmo? Eu tive essa ousadia, porque eu fiquei tão impactado, ao mesmo tempo tão feliz de Deus ter me dado acesso a essa informação. E eu dizia ao Fernando, eu com 50 anos de medicina, lidando nessa área, valorizando esse tipo de ação, que na verdade é um suplemento vitamínico mineral, né? Eu não sabia disso. Mas, e eu até digo assim, eu deveria ter sido informado, a medicina deveria ter me ensinado sobre isso deveria ter sido divulgado, mas não foi, esse conhecimento foi negado. E eu recebo através de um leigo, que é o Fernando, porque se propõe a fazer esse trabalho. Então, Fernando, eu quero que você reforce. Eu dizia, Fernando, é isso mesmo? Foi só essa solução que proporcionou isso que você vai dizer com mais adequação do que você conquistou, graças a Deus, para sua filha? Doutor Belmiro, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela humildade de forma pública declarar aqui que o senhor não conhecia a solução de Sinatra, que o senhor não conhecia o médico Stephen Sinatra, que o senhor não conhecia a cardiologia metabólica. Inclusive, eu estou vendo aqui nos comentários outros colegas médicos também que se impressionaram com a minha live de ontem sobre a minha gratidão a esse médico norte-americano que faleceu semana passada e que salvou a vida da minha filha e mais de milhares de pessoas do transplante cardíaco. Um breve resumo, doutor Belmiro, eu sei que o senhor tem essa sensibilidade, 50 anos
de exercício da medicina e também na área de pediatria, o senhor sabe exatamente o que eu vou relatar aqui. A minha filha Priscila nasceu em 2003. Normalmente, depois que nasce, rapidamente o pediatra ali faz, né, os procedimentos iniciais e leva a criança para o papai, para a vovó, vovô, tá todo mundo ali na sala de espera, ó, tá aqui a netinha, tá aqui o seu filho. No caso da minha filha Priscila, nasceu, a gente ouve o choro e demorou meia hora para chegar até a porta. Eu como médico, eu como repórter da área da saúde, eu vi que alguma coisa estava errada, porque era muito tempo ali. Mas para encurtar aqui o meu testemunho, o pediatra chegou até mim e falou: pai, ela tem um problema no coração. A ausculta cardíaca não está boa. Além de cianose, além de sinais de roxinho, uma má oxigenação, para você que não está entendendo isso aí. Aquilo ali me deu um frio, aquilo ali o meu mundo acabou. Você espera um filho sempre saudável. E eu, como repórter da área da saúde, eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? O que é isso? No outro dia, ela já estava fazendo os exames, né? Maringá, estamos falando aí de quase 20 anos atrás, exames de imagem do coração. Uma semana depois, doutor Belmiro, eu já estava no Hospital Pequeno Príncipe, que você sabe que é um hospital de referência na área pediátrica. E ela já estava fazendo cateterismo. Então, para mim, a minha vida mudou em uma semana. E após fazer o cateterismo, veio o diagnóstico, que o doutor vai entender muito bem. Atresia da artéria pulmonar. Ela não tem a artéria pulmonar. O sangue, quando chega ao coração, ele tem que ser bombeado para o pulmão, para ser oxigenado. No caso do músculo cardíaco dela, não tem a luz que sai a artéria pulmonar. Ela não tem, é a atresia da artéria pulmonar. Não tem nada, não tem nem um toquinho para poder fazer uma ligação ali no caso. Aí tem CIA, tem CIV, comunicação interatrial, comunicação interventricular, cardiomegalia, já o coração grande, para tentar bater, para tentar suprir ali a insuficiência cardíaca, ou seja, já nasceu com o coração fraco. E tetralogia de Fallot, que é uma anomalia cardíaca congênita extremamente grave, que também requer aí procedimento cirúrgico. E o que o médico ali depois, né, resumindo tudo isso, olha, no Pequeno Príncipe, que é um hospital de referência, o caso da sua filha é transplante cardiopulmonar. Eu tenho que pegar toda a caixa torácica da minha filha, pegar o coração e pulmão, pegar, jogar fora, literalmente jogar fora, e ter uma doação de um outro bebê e que vai colocar ali. O senhor sabe a complexidade que é essa cirurgia. Porque nenhum pai, nenhuma mãe que perde um bebê faz doação de órgão. É muito raro isso daí. Você faz uma doação de órgão, né? Uma pessoa adulta, uma criança, um jovem adolescente. Quando é neném, tem que ter, né, um desprendimento de amor divino diferente da maioria da população. Se você perde um bebê, você para por ali. Não estou falando que existe doação. Sim, existe, mas é menor o número de doação. Bom, eu sou repórter jornalístico, né? Repórter da área da saúde. Procurei bater em vários hospitais, em vários médicos. Ó, a minha filha tem esse problema aqui. O que eu devo fazer? Olhar, não tem jeito, não sei tratar. Não tem jeito, não sei tratar. São cardiopatias congênitas extremamente graves. E aí, qual que é o prognóstico? 3 meses de vida. E o que vocês vão dar para minha filha? Olha, do jeito que está aí o coração dela, eu acho que ela vive uns 3 meses. Até lá, nós vamos dar o captopril, vamos dar um furosemide, vamos dar uma digoxina e vamos dar um sildenafil. Vamos dar um energético para o coração bater, vamos dar um relaxante muscular para diminuir a pressão, vamos dar um sildenafil, que é o Viagra, para diminuir a hipertensão pulmonar. Ou seja, vamos tocar o barco, né? Vamos ver até onde vai. Agora, olha só o que é a determinação. Até hoje aqui a nossa audiência falou. A informação salva.
A verdade liberta. Tá aí, o presidente fala, conhecereis a verdade vos libertará. Eu não me cansei de procurar um caminho alternativo para a minha filha. Eu falei, no século XXI não tem um medicamento, né? É aquela ideia, tem que ter uma pílula mágica, tem que ter. Mas batia nada. Naquela época, doutor Belmiro, eu fui 22 vezes para Israel na Terra Santa. Eu também era repórter jornalístico e fazia documentários na Terra Santa. E lá na Terra Santa você sabe que tem o homem-bomba. Então Israel também é muito conhecido lá por técnicas cirúrgicas de reconstrução. Levei o caso da minha filha, também não tem jeito. Resumindo, para encurtar a conversa, fui levando a minha filha, doutor Belmiro, até porque isso hoje, para mim, é a minha missão de vida. É por isso hoje que o Fernando Betete está aqui como repórter saúde. Eu fui levando a minha filha, mês após mês. Imagine um pai e uma mãe acordar e ir para o quarto da filha para saber se ela estava viva, se ela não estava morta já. Porque a medicina, olha, não tem muito o que fazer, né? Eram 3, 4 pneumonias por ano. Eram internamentos. Antibiótico, você sabe a beleza que é o antibiótico e a desgraça que ele faz no corpo humano também. Ele salva a vida, mas você tem que ter um equilíbrio muito tênue. E não é qualquer médico, né? Dá antibiótico que resolve. É importante, sem sombra de dúvida, né? Mas você imagina uma criança que 4, 5 vezes por ano tem que tomar antibiótico. Porque um resfriado era gripe, uma gripe era pneumonia, né? Fui levando, doutor Belmiro, consegui levar a minha filha com toda essa dificuldade até os 7, 8 anos. Até o dia que eu, como repórter, fui entrevistar o doutor Lair Ribeiro, um médico polêmico, que o senhor sabe, tem gente que ama o doutor Lair, tem gente que odeia o doutor Lair. Os que odeiam normalmente são colegas, né? Eu fiz uma entrevista com ele, foi bem difícil, consegui a entrevista, me deram 15 minutos para eu fazer a entrevista com o doutor Lair Ribeiro, e eu consegui falar com ele 1h e 40 minutos. Você e da minha audiência, entra lá no canal do Fernando Betete, tem essa entrevista lá no meu canal. Porque o doutor Lair Ribeiro, com a agenda ocupada que ele tem, a assessoria dele, vai lá 15 minutos. Então, isso que eu fiz aqui com você hoje, doutor Belmiro, era o básico que eu estava fazendo lá. Óleo faz mal, colesterol, diabetes, aquelas perguntas que as pessoas têm curiosidade. Mas eu fui me aprofundando mais. E o doutor Lair Ribeiro, o senhor conhece ele gostou dos níveis da minha pergunta. Até porque eu era um repórter da área da saúde, sou um repórter da área da saúde. Então eu questionava, eu não ficava ali, o que é dor de barriga, doutor? Eu não ficava só nessa pergunta. E aí, desses 15 minutos, foi 1h e 40 minutos, e ele me respeitou ali enquanto profissional da área da saúde. Terminou a entrevista, doutor Belmiro. Eu não tive como, naquele momento ali, o doutor Lair é um cardiologista e nutrólogo. Eu falei, doutor Lair, eu posso fazer uma pergunta para ti? Pois não? Ele até brincou aqui que é colesterol, diabetes, né? Eu falei, não, eu tenho um problema com a minha filha Priscila. Logicamente, ele vai, mas o que tem a sua filha, né? Minha filha tem atresia da artéria pulmonar, tem tetralogia de Fallot, CIA, CIV, cardiomegalia, hipertensão pulmonar. Ela tem 7 para 8 anos, né? E está pesando 16, 17 quilos. E tem pneumonias recorrentes. Ela não morreu ainda? Eu falei, não morreu ainda. Aí ele falou, ela está tomando captopril? Tá. Ele já fez todo o diagnóstico por nós. Está tomando sildenafil? Está tomando furosemide? Tá. Está tomando digoxina? Tá. Não morreu. Não. Dr. Lair é uma pessoa extremamente religiosa, extremamente espiritual, no sentido da palavra mesmo. Não estou falando de religião aqui. É uma pessoa que como o doutor Belmiro, sabe, faz da medicina o seu sacerdócio. Ele me falou, Fernando, se você está aqui me relatando esse caso,
é porque a gente tem uma conexão, vamos dizer assim. E se você me permitir, eu posso ajudar a sua filha. Doutor Belmiro, naquilo ali, você imagina a minha vida nesses 7, 8 anos como pai, vendendo almoço para pagar a janta, trabalhando dioturnamente, internações, medicamentos, exames, né? Minha mulher parou de trabalhar para poder cuidar da minha filha. Vem um médico, depois desse tempo todo, eu posso ajudar a sua filha. Se você quiser, eu te ajudo. Aquilo ali, aquele homem desabou. O Fernando desabou. Até chorei ali na hora. Mas pelo amor de Deus, doutor Laír, o que tem? Preste bem atenção na palavra agora. Fernando, existe um médico americano chamado Dr. Stephen Sinatra. Esse médico, ele criou uma solução chamada solução de Sinatra, que contém 4 suplementos combinados na dose ideal. Coenzima Q10, L-carnitina, magnésio e D-ribose. Combinados na dose ideal, esse médico tirou mais de 2.000 pessoas da fila do transplante nos Estados Unidos e a maioria dos cardiopatas voltaram a ter uma vida aceitável, uma vida normal. E foi agraciado, inclusive, na Casa Branca, por honoráveis serviços prestados à medicina americana. Ou seja, aquilo ali, para mim, abriu uma cortina, abriu uma luz imensa. Falei, glória a Deus. Então, essa solução de Sinatra, você vai começar a dar para a Priscila. E você, como médico, o senhor sabe a relação ética-médico, você não fala nada tipo para os outros médicos. Você continua dando os remédios alopatas para sua filha. Mas você vai dar a solução de Sinatra. A minha filha vai 2 vezes por ano no Pequeno Príncipe fazer o seu follow-up, o seu acompanhamento. Quando eu fiz essa entrevista, era por volta de agosto, e teríamos mais 4, 5 meses até chegar a dezembro, que eu sempre fazia junho, julho, nas férias, né? E depois de dezembro, janeiro, fazia a outra consulta. E era uma consulta protocolar. Os médicos que já conheciam a Priscila desde a primeira semana de vida, sempre que me viam, e ela olhava assim meio surpreso, tá aí? Tá vivo? E aumentava a dose. Olha aí, a medicina, pessoal, ela é um presente de Deus. O médico é um presente de Deus para nos ajudar. Mas nós temos médicos e nós temos médicos. Por isso que eu enalteci aqui a humildade do Dr. Belmiro em querer aprender mais. E eu tenho certeza que esse meu testemunho vai abrir ainda mais a mente do Dr. Belmiro para as crianças que ele está atendendo lá, que tem uma cardiopatia. A partir desse momento aqui, ele e mais dezenas de médicos aqui e pessoas estão conhecendo essa minha história que está ajudando outras pessoas. Dr. Belmiro, a minha filha em agosto começou a tomar a solução de Sinatra, magnésio, L-carnitina, D-ribose, e de agosto até dezembro ela foi tomando isso daí, tá? E a coenzima Q10. Chegou em dezembro, nós fomos fazer o acompanhamento. A minha esposa, a mãe, o senhor sabe o sentimento que é uma mãe. Ela estava muito preocupada. E olha só que interessante. Ao mesmo tempo que nós caminhávamos para Curitiba para fazer esse acompanhamento, a minha esposa estava muito preocupada. Ai, se aquele médico, ai, se aquele doutor Laír fez uma fórmula maluca aí e a Priscila tiver com algum problema, eu vou te matar, Fernando. Amor de mãe. Estava ali, né? Porque também é aquela ideia que muitos pacientes têm, quanto mais tarja vermelha, quanto mais tarja preta, melhor é o remédio. Calma aí, calma aí.
Chegamos no Pequeno Príncipe e fomos para a rotina de consulta. E a Priscila tomando os remédios alopatas e tomando a solução de Sinatra. Normalmente a consulta da Priscila era um eletro e um eco. 20 a 30 minutos, mantém a dosagem, aumenta aqui, e está liberado daqui 6 meses. Naquela consulta, foram 2 horas. Chama colega, pega o arquivo do ano passado, pega lá o cateterismo, pega isso, pega aquilo, me dá os exames, me dá o eletro, entendeu? E a minha esposa, naquele momento, já me beliscava, já estava todo roxo. Tá vendo só o que você fez? Tá vendo só o que você fez? Até que termina a consulta, o médico que acompanha ela, a médica, né? Doutora Eliana Pelissari. Papai, mamãe, vamos lá para a minha sala. Eles me conhecem. Eles sabem que eu sou jornalista na área da saúde. Fernando, eu sei que você é jornalista. Eu sei que você viaja o mundo inteiro atrás de uma solução para tua filha, mas eu não sei o que você fez. Eu sei que eu estou dando alta para sua filha. A dosagem de medicamentos que ela tem tomado da área, a captopril, furosemide, digoxina, sildenafil, não é mais necessária. Não existe mais débito cardíaco. A cardiomegalia reduziu 80%. A função cardíaca clínica dela está totalmente dentro dos parâmetros normais. É inacreditável. O que você fez? Doutor Belmiro, naquele momento, aquilo que eu senti com o doutor Lair quando ele me deu a solução de Sinatra também foi um alívio para nós ali, aquela emoção toda. E aí eu falei, depois de muitos anos de batalha, foi me apresentado através do médico doutor Lair Ribeiro a solução de Sinatra, a solução de um cardiologista norte-americano. E era um cardiologista do Pequeno Príncipe, hospital de referência em pediatria para a América do Sul, para a América Latina. Eles não conheciam. Então, através da solução de Sinatra, desse médico Stephen Sinatra, aí eu contei. Ele tirou 2.000 pessoas, mais de 2.800 pessoas da fila do transplante, e é uma vitamina para o coração. Vou repetir, é uma vitamina para o coração. Eu vou te perguntar, mas eu já perguntei para vários cardiologistas, né? O senhor sabe o que é uma mitocôndria, né? Mitocôndria é uma organela celular que faz a produção de energia. É um motor do carro. É a unidade energética da célula, no núcleo da célula. Ela é o motor da célula. Sem a mitocôndria não tem energia. Se não tem energia, não tem vida. Tá certo? Então, um paralelo bem simples aqui. E foi essa descoberta que o Dr. Stephen Sinatra, opa, o que é isso daqui? O que está acontecendo? Doutor Belmiro, o senhor sabe quantas mitocôndrias tem numa célula? Em torno de 500, né? Em qual célula? As células normais. Isso. Bom, o senhor já assistiu a entrevista. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, ele me contou, né? Quando ele estava fazendo os trabalhos dele, porque eu tenho 2 entrevistas com ele, tem a outra lá que o senhor tem que assistir também. Basicamente é o seguinte, pessoal, numa célula de músculo, num bíceps, tá? ou numa coxa, uma célula muscular, cada célula tem de 200 a 500 mitocôndrias, 200 a 500 motores. Quando ele pegou a célula do coração para estudar, tinha 5.000 motores em cada célula. Só nessa observação, o senhor como médico sabe que, opa, tem alguma coisa diferente aí, não é verdade? E ele foi estudar a mitocôndria com mais propriedade. O que a mitocôndria consome? Magnésio, L-carnitina, D-ribose, coenzima Q10. Eu estou sendo super simplista e muito resumido aqui, porque o livro de cardiologia metabólica é dessa grossura. Eu tenho aqui, inclusive autografado por ele. Então, doutor Belmiro, quando eu comecei a dar
para minha filha Priscila a solução de Sinatra, uma criança que tinha prognóstico, né, de 3 meses de vida e que tinha que fazer um transplante cardiopulmonar, é inacreditável quando o paciente começa a tomar a solução de Sinatra, você percebe em 2, 3, 4 dias a mudança completa. Então, aquele paciente que tem insuficiência cardíaca, aquela pessoa que não consegue subir um lance de escada, aquela pessoa que não consegue lavar uma roupa, com a solução de Sinatra já tem uma transformação enorme. Isso, para concluir aqui, isso foi aos 8 anos de idade, ela começou a tomar a solução de Sinatra. Ela toma a solução de Sinatra até os dias de hoje, toma ao acordar e toma ao deitar. O coração da minha filha, os parâmetros cardíacos estão totalmente normais, ela não tem artéria pulmonar, do arco da aorta saem 5 colaterais que vão para os pulmões, entendeu? Ela não fica mais cianótica, ela não fica mais roxa e atravessa uma piscina embaixo d'água e hoje, com 19 anos, está cursando o 1º ano de medicina. E o objetivo dela é fazer cardiologia pediátrica. Então, ontem, quando eu recebi um telefonema do Dr. Lair, no sábado à noite, aqui na minha casa, Fernando, o Dr. Stephen Sinatra faleceu. As 2 vezes que eu estive nos Estados Unidos, a primeira foi para agradecê-lo, né, como pai, e ao mesmo tempo fazer a entrevista com ele, para que dessa entrevista, vocês médicos pudessem ter a oportunidade de conhecer o trabalho dele e despertar a curiosidade para se aprofundar nesse assunto, né? O Dr. Lair tem 1 vez por ano, ele dá um curso de cardiologia metabólica específico e na sua pós-graduação está incluída uma parte também da cardiologia metabólica, onde os alunos do Dr. Lair Ribeiro entendem mais profundamente toda a complexidade que é a solução de Sinatra. Então, quando eu estive nos Estados Unidos, agradeci o Dr. Stephen Sinatra, uma pessoa extremamente humilde, se emocionou, chorou comigo, né? Ele ficou feliz pelo trabalho dele, e que ele não tinha noção. Olha só, é um homem tão humilde, mas está lá no Brasil. Foi o Dr. Lair Ribeiro, né, que participou dos cursos dele, né, tal. Pô, mas que maravilha, né? Porque é muito gratificante para qualquer médico receber esse agradecimento. E no meu caso, como eu saí do Brasil, jornalista que sou, e fazer a reportagem com ele, logicamente, ele ficou mais agradecido, mas mesmo assim mantendo a humildade dele. Então não poderia ser diferente quando eu soube do seu falecimento, de agradecer isso num formato de live e resgatar essa história. E eu estou muito feliz e emocionado nesse momento, porque eu estou percebendo que realmente o meu trabalho tem valido a pena, né, em levar essas informações. E hoje muitos médicos, né, inclusive nas aulas do Dr. Lair Ribeiro, no curso de pós-graduação, ele fala e relata o caso da Priscila, porque eu sei que para vocês, profissionais da saúde, que conhecem a anatomia, que conhecem a fisiologia de um coração que é extremamente complexa, sabe que esse tipo de doença realmente para o dia a dia, não, isso aí não vai funcionar. Então, aqui está o meu testemunho, aqui está o relato de um pai, né, que não mediu esforços para ir atrás de uma solução para salvar a sua filha. E dessa busca incessante para salvar a vida da Priscila, hoje virou o meu sacerdócio, que é ser o repórter saúde e levar cada dia, né, porque o meu trabalho é diário, todos os dias aqui, é de manhã, de tarde ou à noite, levar sempre uma informação que seja útil para você aí. E é por isso que às vezes eu me exalto, né, porque as pessoas ficam doentes, que é o que o doutor Belmiro falou aqui, por bobeira. A pessoa não para de tomar o refrigerante, a pessoa não para de comer aquela porcariada, e tudo isso afeta. Então a tua saúde, ela está bem mais próxima de você. E tanto é que o magnésio, a L-carnitina, a coenzima Q10 e a D-ribose estão nos alimentos. O que o Dr. Stephen Sinatra fez foi preparar isso numa combinação perfeita, com os princípios ativos perfeitos, onde já vai direto lá
para a mitocôndria, fazendo uma analogia bem simples, e já produz ATP, adenosina trifosfato, quase que instantaneamente. Você não tem que comer uma carne, processar tudo aquilo ali na digestão. Então, essa energia pronta para o corpo humano fez e faz toda a diferença no caso da minha filha Priscila. Então, foi por esse motivo que ontem eu produzi 3 lives agradecendo o Dr. Stephen Sinatra, mandei um e-mail para a família dele, tudo, entrei em contato, né, em nome meu, da Priscila, da minha família, né, prestamos os nossos sentimentos de um médico que prestou imensos serviços à humanidade. Então, de forma simples, né, está aí 11 anos de solução de Sinatra, contada aí em 11 minutos, mais ou menos. Fernando, você recebeu essa bênção, porque isso é bênção de Deus, você sabe disso. Primeiro, através do Dr. Laí Ribeiro, que falou da existência dessa solução, e depois em contato com o próprio Dr. Stephen Sinatra, né? Você foi abençoado com essa cura realmente inimaginável. Se eu relatar, aliás, hoje eu fiz isso, eu relatei o caso da Priscila e a sua experiência para uma colega médica, e ela disse, Delmiro, isso é impossível, isso cuidado, e tá certo, tem que ter... Eu entendo isso, mas eu lutei 10 anos por essa informação, né? Pois é. E aí, à medida que você relata isso com tanta verdade, com tanta propriedade, com emoção, e eu digo, hoje eu sou muito abençoado por ter tido acesso. Você hoje de manhã me mandou esse vídeo da live, eu assisti completo, fiquei emocionado, agradecido por ter tido acesso a essa informação que vai fazer diferença na minha vida e de muitas pessoas, mais adultos e crianças, né? Porque você, mais do que ninguém, você sabe quantas pessoas morrem por problemas nessa área e sem acesso a uma solução que existe, né? Então, a gente está aberto para essas informações, para essas coisas que não são do sistema de poder. Isso é o que talvez a gente precise reforçar muito, né, Fernando? Isso não é do sistema, então parece falso, parece não verdade, e a ponto de muita gente nem se permitir conhecer. É uma coisa tão extraordinária que muita gente... Isso que é o problema. E você fica certo, muita gente que precisa disso, fica sabendo e não vai nem atrás. E tanto que está afetado, alterado na sua mente, no seu coração. Então, uma função dessa live hoje é pedir para você, abra sua mente, abra seu coração para coisas que não são do sistema de poder. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. As coisas de Deus são coisas simples. Deus não colocaria a nossa saúde dependente de coisas complexas, complicadas, inacessíveis. Ele jamais faria isso, porque ele é amor e é justiça, né? Então, esteja aberto para as coisas simples, que parecem sem valor, né? E através delas, vocês muito provavelmente vão encontrar saúde, vida, disposição, ânimo, que por anos não tem encontrado através de um sistema de medicamentos e de exames, mas que tem todo o poder. E você se mantém nesse sistema, apesar de não ter resultado, porque é o sistema que se apresenta como o melhor. Então, abra o coração para coisas boas, seja criterioso, né? É o que eu fiz hoje com o Fernando, né? Vi tudo, mas eu disse, Fernando, é isso mesmo, né? E proporcionou essa bênção e essa benevolência do Fernando de descrever tudo isso para mim e para todos vocês. E, sem dúvida, Fernando, todos nós que estamos aqui somos grandes privilegiados de ouvir esse relato seu. Deus abençoe, continue abençoando você nesse caminho de trazer essas
essas informações e multiplicar as bênçãos. Eu que agradeço também essa oportunidade aqui que o Dr. Belmiro concedeu, né? Porque quando ele me perguntou isso, eu falei, eu acho que mais pessoas precisam saber disso. Exatamente. Como ontem eu produzi essa live, você que está nos assistindo, reveja aqui no canal do Fernando Betete aí a minha homenagem. Assista novamente, né, a entrevista completa com o Dr. Stephen Sinatra e você vai ver o sacerdócio que esse homem tinha na sua vida de realmente ajudar as pessoas. E é a ciência, né? É ciência, então na dose certa realmente o coração agradece. E a prova está aí não só da minha filha, mas como milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas tomam a solução de Sinatra e têm um coração muito mais saudável. Até o Dr. Stephen Sinatra me falou o seguinte: Fernando, se você quer evitar de ter complicações cardíacas, tome a solução de Sinatra. Fernando, se você é um atleta e quer melhorar a tua função cardíaca, tome a solução de Sinatra. Fernando, se você é cardiopata ou tem algum problema, alguma pessoa na família que é cardiopata, você é obrigado a tomar a solução de Sinatra. Pelo seguinte motivo, é combustível puro para a célula cardíaca. É simples assim. É por isso que ele fez história na medicina mundial e nessa nova cadeira que lá tem nos Estados Unidos, aqui acabamos de entender que ainda não chegou a cardiologia metabólica, que realmente faz toda a diferença. Fernando, mais alguma coisa, doutor Belmiro? Veja que esses 4 componentes, na verdade, são componentes nutricionais. Né? É nutrição, tanto é que é um suplemento nutricional que a gente deveria receber através da alimentação, mas que a gente não consegue receber nas doses adequadas, porque o que existe disponível não é suficiente, porque há situações em que há necessidade de uma oferta maior do que aquela que a gente consegue através da alimentação. Mas, na verdade, são nutrientes, né? Então você vê a importância da alimentação, né, a ponto de nutrientes fazerem isso que essa solução é capaz de fazer, né? Mas o tema de hoje foi, né, produto alimentício, né, doutor? Ninguém está se alimentando direito, né? Exatamente. O pouco que você se alimenta bem, você enche de veneno, né, também. E depois o solo já não tem os nutrientes que deveria ter, né, Fernando? Então o alimento já vem empobrecido. O magnésio, que é fundamental, especialmente a parte cardiocirculatória, e está na fórmula, ele quase não existe no solo brasileiro, é muito pobre em magnésio. Então, o alimento já não tem aquilo que deveria ter. E aí vem a necessidade de suplementar. O ideal seria que nós conseguíssemos tudo através do alimento. Não é possível, não consegue. O solo não tem, o alimento não tem, o processo digestivo já perde outras coisas, a alimentação não é perfeita, tem lá as substâncias químicas, enfim. Há necessidade de suplementação. E quando se suplementa de maneira adequada, nas doses adequadas, não são essas soluções populares de A a Z, que são doses insignificantes, apenas comerciais. Quando se suplementa na dosagem adequada, que é o que você falou com relação à solução, tem as dosagens adequadas, definidas, com razão para isso, o resultado aparece, né? Com certeza, com certeza. E para você, doutor Belmiro, e para os médicos ou profissionais da saúde que estejam assistindo aqui, eu recomendo assistir essa live. Sim. E pelo que eu conheço aqui, tá? Eu nem estou autorizado e nem falei com ele, mas de curso, né? Eu sei que tem médico aí, e agora, como é que eu vou prescrever? Porque não é tão simples assim, né? O profissional que sempre está ministrando cursos nesse segmento se chama Laio Ribeiro, que ele tem uma pós-graduação de 1 ano e meio, e me parece que uma vez por ano ele dá um curso de um final de semana ou de 2 finais de semana, falando de cardiologia metabólica, né? E como eu já tive o prazer, a honra de participar desse curso, um momento do curso ele acaba falando da história da Priscila e colocando o meu trabalho, porque hoje é o único registro de um profissional brasileiro que temos hoje, né, na história da medicina brasileira, da comunicação da medicina brasileira, é o trabalho do Fernando Betete, entrevistando 2 vezes
um cardiologista americano, autor de 19 livros sobre cardiologia, e que, infelizmente, a academia, né, as universidades de medicina não deram, ou ainda não entenderam, ou ainda não reconheceram a devida importância dele. Eu sei o porquê, o Dr. Belmiro também sabe o porquê, mas com o tempo a verdade vai aparecendo e a própria população vai entender isso daí. Pessoal, as pessoas estão perguntando como é que faz para entender, para ver e rever. Coloca Fernando Betete, Stephen Sinatra, Fernando Betete, espaço Sinatra, vai aparecer lá a live, tá certo? Entre no meu canal, lá do lado esquerdo tem uma lupa, coloca lá Sinatra, Stephen, talvez você aí não saiba escrever, é S-T-E-N-P-H-E-N, mas o Sinatra todo mundo sabe e você vai achar ali. Então, Fernando Betete, Dr. Sinatra, você vai encontrar, são 2 entrevistas, uma completa sobre como que ele descobriu a solução de Sinatra e uma outra entrevista que eu fiz um ano depois sobre problemas cardíacos de maneira geral. Ele me deu essa oportunidade de dar 2 entrevistas para mim, é o único registro que a gente tem hoje. Faleceu e nenhuma nota em nenhum veículo nacional ou mesmo de saúde foi dado esse devido agradecimento para um homem que foi agraciado, salvando milhares e milhares de vidas. Tá certo então, doutor Belmiro? Mais alguma pergunta, jornalista? É perfeito, Fernando. Você explicou tudo que a gente precisava saber. Você transmitiu e, na verdade, alcançou muita gente. É o que eu tinha dito. Eu acho que não é justo as pessoas não saberem. Então, o conhecimento é fundamental e, através dele, as pessoas fazem as suas escolhas, né? Agora, não ter conhecimento é uma condição perversa, não é justo. Então, siga trazendo esse conhecimento. Eu, como médico, aprendi com você, e é exatamente assim, e muitos estão aprendendo, né? Sobre a alimentação, eu só, numa palavra final, dizer assim, né, Fernando, para as pessoas que... Porque o que segura muito as pessoas no caminho de uma alimentação equivocada é porque é prazerosa. Então, a indústria tem lucro e a pessoa sente prazer, aí tem aquela famosa junta a fome com a vontade de comer, pronto, né? Então, saiba assim, há prazer no alimento saudável também. Então, não tenha medo de se decidir abandonar aquilo que é muito gostoso, mas não é saudável. Isso fica no esporádico. E você vai descobrir o prazer enorme nas coisas saudáveis, que também são extremamente prazerosas. Acredite, confie. Fernando, muito obrigado, meu amigo. Deus o abençoe e até uma próxima vez, né? Com certeza vou convidá-lo. Pessoal, as pessoas estão perguntando onde encontrar a solução de Sinatra. Existe uma fórmula padrão da solução de Sinatra que é vendida no site nutrigenes.com.br, que está aqui, ó, patrocinador aqui, ó, nutrigenes.com.br. Lá você encontra a solução de Sinatra padrão. Por que padrão? Eu tenho conhecimento de estudar isso profundamente, né? Então, conforme a cardiopatia, a complexidade da cardiopatia, o Dr. Belmiro sabe muito bem disso, existe uma variação de dose. Mas, numa linguagem mais simples, o básico está ali. Então, se você é um suplemento, né? É um suplemento alimentar, que é o próprio Dr. Belmiro falou, então, solução de Sinatra, você encontra na nutrigenes.com.br. E aí você pode conhecer mais esses detalhes aí. E a minha entrevista está lá no meu canal. Doutor Belmiro, muito obrigado. Nós avançamos aí, eram 10 minutos, mas aí esse teu convidado fala muito, viu? Falei 40 minutos aí, não dá certo, não. Eu não sirvo como entrevistado, não. Não, foi igual a entrevista do Laí, você ia falar 15 minutos, ele falou 1h40, né? Mas o tema merece, Fernando. Foi muito bem aproveitado. Tá bom. Obrigado. Doutor Belmiro, oportunamente a gente vai fazer uma live daqui umas 2, 3 semanas, a gente aborda um outro assunto, eu vou juntamente contigo, a gente vai olhar aqui o chat, ver quais são as dúvidas comuns aí,
e a gente volta aqui nessa gentileza do Dr. Belmiro. Muito obrigado, Dr. Belmiro. Até o próximo. A todos que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Dê o seu like se você gostou dessa live. Compartilhe essa live, que é muito importante. E, mais uma vez, eu preciso da sua ajuda para manter o canal no ar em virtude de uma decisão judicial que me proíbe de falar mais coisas sobre saúde. Por esse motivo, e olha que eu tenho coisas para falar sobre saúde que podem ajudar milhares, centenas, milhares de pessoas. Eu estou construindo a minha plataforma particular e lá eu vou poder falar abertamente. Aqui eu estou limitado judicialmente, mas com a força de Deus, eu tenho certeza que a verdade prevalecerá e eu tenho certeza que eu vou vencer essa ação. Mas até lá, eu preciso da sua ajuda. Muito obrigado, Dr. Belmiro. Até mais. Obrigado. Um abraço.